Seguindo com o nosso Agro Sucesso nesta manhã, a gente recebe aqui Maxwell Gomes, mobilizador do Senar Goiás e também sócio proprietário da Reintegra Agro. Tudo bem, Maxwell? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Leonardo. É sempre um prazer estar aqui com vocês para trazer mais informações relevantes ao agronegócio. Hoje a gente vai falar de muitos assuntos aqui, vamos tratar de mitos e verdades do agronegócio. A gente tem muitas pessoas por aí que não conhecem nada do agro e saem falando, né, sem ter nenhum embasamento. E o Maxwell é um expert nesse assunto e hoje vai trocar um pouquinho de ideia com você que está em casa, principalmente sobre esses mitos e verdades do agronegócio. O agro brasileiro é sustentável ou não, Maxwell? Cara, o agro brasileiro ele sofre ataque de todo lado, né? Que o agro não é sustentável, que o Brasil ele está décadas atrás aí na questão de produção verde. E é justamente o contrário. O agro brasileiro é o agro mais sustentável do mundo. O Brasil hoje ele produz, pegando em proporção ao território, ele usa hoje 8% para a produção agrícola e média de 15% para a produção de pecuária. Então são 23% do território brasileiro usados para produzir para mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Então nós alimentamos aí 1/4 da população mundial com 23% do nosso território. Para ter uma ideia do quão grande é isso e o potencial que o Brasil ainda tem, 16% do nosso território é dedicado à terra indígena. Nós temos 490 mil índios registrados no Brasil. Ou seja, é uma área maior do que a que a gente usa para pecuária e 2 vezes maior do que a área que a gente usa para agricultura, dedicada para 490 pessoas, 490 índios. O resto do Brasil, que não é cidade, que dá a média de 60%, 58% de todo o território nacional, ainda está igual quando Jesus Cristo pisou na Terra. Então é só mito. Isso é uma falácia que o pessoal usa para deixar o brasileiro com o complexo de vira-lata. E porque o mundo todo fala o contrário e continua cobrando ações sustentáveis do Brasil? Isso aí a gente vai pegar lá da questão da evolução social de cada país. Vamos pegar ali da Europa como um todo, do continente europeu e da América do Norte. Como que eles chegaram a ser um país de primeiro mundo? Eles usaram como escada para ascender todos os seus recursos naturais. Era minério, era a parte de gás, a parte de carvão mineral, usaram as florestas e chegaram onde chegaram. Quando eles olham para o Brasil, eles se sentem ameaçados. O Brasil ele já é um país, uma grande potência. O Brasil está sempre entre os 5 em tudo no que se fala em produção, geralmente liderando esse ranking dos 5 mais do mundo. E o Brasil ainda tem uma riqueza mineral, uma riqueza ambiental gigantesca que pode ser explorada. O que os países de primeiro mundo fizeram? Subiram a escada ambiental, usaram seus recursos e chegou lá em cima, agora eles querem tirar a escada para que o Brasil não chegue. Se o Brasil chegar com a força que o Brasil tem, com o potencial que o Brasil tem, todo mundo vai ficar no saco, vai todo mundo para trás e o Brasil assume a liderança de tudo e ninguém segura mais o Brasil. Então eles têm medo do Brasil, na verdade. Nós estamos vendo o pessoal falar sobre a Agenda 2030. O que é essa agenda e de que forma que ela afeta o produtor rural? A Agenda 2030, ela vem sendo discutida há vários anos. Se for pegar o seu início mesmo, ela tem mais de 40 anos, quando começou a se pensar no que seria do futuro, com o aquecimento global, com todos os problemas que viriam advindos disso. E essa agenda ela tem hoje 17 metas e 169 objetivos. Se você pegar para ler todas essas metas e todos esses objetivos, 99% ou é inaplicável ou já é uma realidade, já está sendo aplicado, e o resto é para manter os países em ascensão no seu devido lugar, para não deixar crescer. Uma das metas, a gente vai falar e causa até algum espanto e às vezes uma reação ruim das mulheres. Uma das metas da Agenda 2030 que trata do clima é a igualdade de sexo e de gênero. O que tem a ver com o clima, igualdade de sexo e de gênero? Então eles pegaram um monte de coisa e colocaram ali dentro. É lógico que tem que ser igual em sexo, em gênero, beleza, em oportunidades, em salário, em direitos. Agora, o que tem a ver com a Agenda 2030, com a parte de clima que eles tanto batem no Brasil? Está lá dentro. Acabar com a fome no mundo. Uma ótima pauta, uma ótima meta, um ótimo objetivo.
Como que eles estão fazendo isso? Proibindo os países que estão em ascensão, os maiores produtores, de produzir, colocando sanções em cima dos países que estão produzindo. Uma meta, energias limpas e renováveis no mundo. A Europa está com uma meta de banir carro a combustão na década de 30 agora, de 2030, entre 2030 e 2040. Como que é a energia da Europa? A maior parte da energia da Europa? Carvão mineral ou energia nuclear. Então, assim, eles abastecem com combustível fóssil, os geradores, com carvão mineral, que é extremamente poluente, para produzir uma energia para carregar o carro. Então, assim, é muito incoerente, é uma coisa muito sem noção do que você está dizendo, do que a gente está vivenciando hoje. E o povo parece estar numa bolha e não enxerga. O ESG, ou ESG, que muita gente fala, para o agro, chegou mesmo ou não? Isso é uma pauta que está sendo amplamente discutida, é uma pauta real que já está aí, ela é uma realidade já há algum tempo para as empresas e agora ela chegou forte para o agro. O ESG ele aborda bem aí as questões de governança da empresa, as questões sociais e ambientais. Então, se você não estiver enquadrado dentro do ESG hoje, você já sofre boicote. O acordo Mercosul e União Europeia, ele está parado lá por conta de umas sanções retroativas. É até engraçado a gente falar, está retroagindo para punir o Brasil no acordo do Mercosul e União Europeia. Por exemplo, quem desmatou, mesmo com autorização de 2020 para cá, vai ter sanções. Vai ter um preço menor ou vai ter uma tarifa maior para exportar para a Europa. Se você produz na sua área e não tem algum tipo de energia limpa, a visão que o pessoal vai ter de você é diferente. Fizeram um estudo e seu salário está incompatível com o mercado, a parte social, seus trabalhadores não têm um conforto, a sua gestão não é transparente. Então, tudo isso está vindo a afetar o produtor rural com essa agenda do ESG. É uma coisa que, se for levada a sério e trabalhada direito dentro das instituições, dentro das empresas rurais, é extremamente positivo. Você vai ter uma imagem lá fora positiva e uma condição de negociação, uma condição do mercado te enxergar de uma forma melhor. Agora, a gente tem que abandonar aquelas crenças antigas que você sabe bem do meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, estava dando certo, eu vou continuar fazendo assim. Tudo na vida evolui. E isso é uma evolução que vai vir de forma positiva e benéfica para o produtor rural, desde que ele esteja muito bem assessorado, quem vai conduzir essa evolução da propriedade dele, da empresa dele, do seu empreendimento rural dentro do ESG. Exatamente sobre isso, a próxima pergunta. Como que o produtor rural pode adotar ações, processos, para ele se adequar a isso? No âmbito gerencial, que é a parte a gente tem o governamental da empresa, com mais transparência. Mais transparência. Hoje a gente ainda sabe aí do produtor, tem aquela mania o escritório do produtor geralmente é o porta-luva do carro. Abre ali a porta-luva da caminhonete, as notas fiscais, tem tudo ali dentro. Então, assim, uma parte de gestão mais transparente, não só para quem for auditar ou para um possível parceiro comercial, mas para a própria família. Hoje a gente trabalha muito com holdings, então assim, dá uma credibilidade na parte da gestão, na parte do financeiro da empresa, da administração em si. A parte do social, não se importar só com o trabalho feito, mas isso é uma coisa que eu trabalho muito com os produtores que a gente atende, lá no Sindicato Rural inclusive, de valorizar o ser humano que é o seu colaborador. Às vezes, alguém procura a gente oferecendo uma vaga. Max, estou precisando de um trabalhador, de um operador para uma vaga X aqui e ele vai trabalhar de tal hora a tal hora, vai fazer hora extra, mas a hora extra a gente não paga, a gente paga a bonificação no final da safra, o salário é tanto. Aí quando a gente vai olhar, a gente fala, cara, com esse salário você não vai achar um bom funcionário. E se achar, ele vai ficar até alguém oferecer R$50 a mais para ele. Então, essa parte social, ela visa não só o bem-estar do funcionário, ele se sentir um ser humano ali dentro, não uma máquina, mas também a recompensa para ele, e não estou falando de recompensa só financeira. Uma casa boa para ele morar, um refeitório legal para quando a refeição for feita em conjunto ali, tá todo mundo junto e ser agradável, isso é a parte social. E a parte ambiental, ela já abrange
muita coisa, desde de abertura de novas áreas dentro da legislação, com autorização, tudo certinho, captação de água com as licenças devidas, ao uso de energias renováveis. Hoje a gente tem aí, para as propriedades rurais, um trabalho legal de várias empresas que fazem usinas fotovoltaicas. Ah, tem um ribeirão lá no fundo lá de casa, passa um rio, e eu consegui uma outorga para geração de energia. Colocar uma turbina, que você não vai tirar a água do rio, mas vai tocar a turbina com o rio, e ele vai gerar uma energia limpa. Pessoal que tem confinamento, tem gado de leite, que tem uma quantidade legal de dejeto, que junta uma quantidade legal de dejeto, o pessoal das granjas de suínos, fazer a parte de biodigestão e produção de energia limpa através do gás gerado na biodigestão. Então, o ESG, ele tem vários braços para conseguir abraçar o produtor, proteger. Muita gente acha que essas exigências são para prejudicar. Não, é ao contrário, é para proteger o produtor, para blindar o produtor justamente dessas críticas lá fora. Se nós temos uma produção sustentável, se nosso país é um país que protege as suas matas, é um país que defende o seu meio ambiente, ao contrário do que o pessoal fala, a gente está blindado disso daí. A gente pode mostrar. Para cada mentira contada, a gente conta 10 verdades. A gente mostra. Uma coisa que eu sempre discuto aí com o pessoal, principalmente da esquerda nas redes sociais, vem falar, o agro contamina, o agro polui. Não, o agro salva, o agro ele limpa. Ele precisa do solo limpo, ele precisa das águas limpas e puras. Então, ao contrário da cidade, que polui bastante, aí eu desafio os caras, falo, vai no Barrinha, no córrego, passa dentro da sua cidade, pega um copo d'água e bebe. Eu vou lá no rio, lá em casa, e bebo, direto dele. Você tem coragem de fazer aqui dentro da cidade? Qual que polui mais? Então, essas coisas têm que ser ditas, tem que ser colocado uma de frente com a outra. E cabe a nós fazermos isso. Se a gente está dentro do ESG, a gente conseguiu adaptar para essa realidade de exigência do mercado, não tem do que eles criticarem mais a gente. A gente está blindado. Então é interessante que a gente consiga alcançar isso daí. Nesta edição aqui do Agro Sucesso, a gente está falando sobre mitos e verdades do agronegócio com Maxwell Gomes, esclarecendo muitos assuntos do agro aqui em poucos minutos nessa edição do Agro Sucesso. Bom, Max, vamos falar agora sobre empresas que oferecem esse tipo de solução para o produtor rural. Já existem empresas nessa área aqui na nossa cidade, na região? Bom, aqui na região eu conheço alguns consultores na área de ESG do agro, alguns bons consultores, e se o produtor não quiser um consultor para traçar esse caminho das pedras, ele pode procurar as próprias empresas que fornecem esse serviço de estruturação. Aí já estamos falando de usinas fotovoltaicas, de biodigestão, que a gente tem alguns aqui que fornecem esse serviço. E é só se adaptar. O mercado está aí, a exigência já existe, tem empresas que prestam esse serviço. O importante é pesquisar e descobrir qual é a empresa. Você pode apostar o seu tempo e o seu dinheiro para que ela te conduza nesse caminho. Tem uma outra questão interessante para a gente falar aqui na parte de sustentabilidade e também ambiente. O que o produtor pode fazer para se adequar? E muitas vezes essa adequação pode gerar receitas em vez de despesas. Está certo? É verdade? É verdade. Muita gente acha que eu vou ter que gastar X para me adequar, para produzir energia limpa. Hoje nós temos 2 modelos de produção de energia limpa, que é a realidade aqui no centro-oeste goiano, principalmente aqui no sudoeste, que é a geração de energia comercial. Eu tenho alguns projetos nossos aí de usinas fotovoltaicas, de 1 mega e 300, que conseguem gerar de receita para o produtor média de 120, 140 mil reais por mês. Mas como que faz isso se eu só vou carregar na rede? Isso é outro mito. Hoje tem um mercado livre de energia, você pode comercializar energia, e tem empresas especializadas na comercialização dessa energia. Por exemplo, vamos colocar o shopping aqui, ele consome 2 mega de energia por mês, vamos falar assim. Ele vai pagar uma tarifa hoje de 97 a 98 centavos comprando da Equatorial. Se o Leonardo produzisse energia, ele poderia vender com 10% de desconto essa mesma energia
para o shopping comprar. Ou através do Mercado Livre ou através de uma cooperativa de comercialização dessa energia. E hoje nós temos áreas gigantes que estão aí sendo arrendadas, que com 1,5 hectare, por exemplo, você consegue produzir 1 mega de energia. As granjas hoje que estão funcionando aqui, que são da BRF, outras que são fora da integração, o dejeto do suíno, que hoje é um custo para o produtor jogar no pasto, dar um destino para ele, por lei ele tem que dar um destino, ele pode ser usado para fazer uma biodigestão e produzir energia, biogás ou talvez até o biometano para rodar máquinas, para rodar muita coisa aí no mercado. E isso é um valor que vai entrar como receita para o produtor. Ah, quanto que eu vou gastar para fazer isso? Depende de quanto você quer ter de receita, o investimento vai ser proporcional. Mas vamos falar no investimento de 5 milhões para uma granja, fazer um biodigestor. Biodigestor de verdade, não é lona, dejeto e lona e esperar acontecer. Um CSTR, um biodigestor caprichado, com tecnologia embarcada. Gasta uns 5 milhões, mas vai dar uma receita de 140 mil por mês para ele. Vamos colocar que o financiamento seja 90 mil, sobra aí 50 mil reais ainda por mês pagando o financiamento. Então, é um investimento, não é uma despesa. Muitas vezes, eu vou me adequar, eu vou ter que gastar X. Não, você vai investir, porque você vai ter um retorno. E geralmente um payback de uma energia limpa dessa, sem a gente computar crédito carbono, só na comercialização é de 4 a 5 anos. Então ela não é despesa. O pessoal tem que parar de encarar adequações como despesa. É um investimento que ele vai te trazer um retorno. Vai te trazer um retorno na sua comercialização, para ter uma ideia. Hoje o próprio Plano Safra, ele atrela os juros dos seus financiamentos, dos seus empréstimos, à sustentabilidade, à produção limpa. Quanto mais sua produção for verde, menos juros você paga. O mercado vai te enxergar melhor, ou seja, mais portas abrirão para o seu negócio. E você ainda terá uma receita extra, uma segunda fonte de renda dentro da sua propriedade com a produção, geração e comercialização dessa energia limpa. Perfeito. Agora vamos falar do famoso PUM do boi. Como alguns artistas e influenciadores aí que nunca colocaram o pé na terra, nunca visitaram uma propriedade rural, não sabe nem de onde vem o leite da vaca, né? Esse PUM do boi realmente afeta a nossa temperatura? E se afeta, o que o produtor pode fazer para amenizar esse PUM do boi aí? Léo, são coisas tão ridículas, mas que tanta gente acredita que a gente fica até com agonia na hora de falar, fica até um pouco alterado. O PUM do boi está contaminando o ar que a gente respira, ele está gerando metano e está acabando com a camada de ozônio e causando aquecimento global. Eles esquecem que o capim, ele faz fotossíntese, então ele sequestra carbono. Ele sequestra carbono e ele emite oxigênio. Assim como a soja, como o milho, eles esquecem que tudo também faz fotossíntese. E quanto ao PUM do boi, ele emite metano, não é na proporção que o pessoal fala, e tem saídas que a gente pode fazer como a biodigestão. Coletar isso também e gerar energia, gerar gás, gerar metano através disso para comercializar. Mas o incrível são as soluções que eles dão, né? Vamos boicotar a carne, vamos parar de comer carne. Tá, e os bois vão morrer porque vão parar de comer carne? Eles não vão continuar procriando? O que vai fazer com esse rebanho? A gente não vai mais comer carne. Pô, então vai lá na África e mata o rebanho africano todinho de animais, porque todos os animais, desculpa a expressão, todos os animais soltam pum. Todos os animais, a gente está aqui, todos os animais têm um sistema de digestão que vai gerar gás. Então vai matar todos os animais? Vai tirar os animais da terra? Ah, não, mas a indústria da carne, ela produz cada vez mais. Tá, a gente vai matar esses animais e não vai comer? Ou vai deixar eles ali, beleza, vamos parar de comer carne, vamos deixar eles no pasto e eles vão se procriando e vão cada vez tendo mais pum, cada vez mais... Então, assim, são falácias tão absurdas. Como se isso fosse a única coisa no mundo que afeta o clima, né? A temperatura. Exatamente. Você está com uma coisa na mão que afeta muito o clima. As baterias de lítio usadas nos celulares, notebooks, nos carros elétricos hoje, qual que é o destino dessas baterias? Quantos hertz ela produz de energia aqui agora? Quanto de aquecimento ela faz? Quantas vezes a gente pega o celular da gente, coloca na mão e fala, nossa, o celular esquentou. Cara, toda a tecnologia que a gente usa, ela aquece o mundo. Você vai andar ali pela Europa, todas as grandes fábricas europeias ou são movidas com carvão mineral,
um carvão marrom, vamos falar assim, extremamente poluente, ou com queima de florestas. A Alemanha, há 1 ou 2 anos atrás, foi notícia no mundo e abafaram que eles cortaram a floresta de 50 mil anos para minerar carvão, porque na guerra Rússia e Ucrânia, a Rússia cortou o fornecimento de gás, eles tiveram que começar de novo a queimar carvão. Então, assim, são tantas falácias para colocar o Brasil dentro de uma caixinha, dentro de uma bolha, para colocar o produtor brasileiro como se ele fosse um criminoso, como se fosse um terrorista ambiental, para que a gente não seja competitivo lá fora. E o grande problema é que o pessoal acredita. O brasileiro médio, o brasileiro comum, o brasileiro que tem pouco conhecimento e que tem pouca informação, que ele busca informação lá no Felipe Neto, lá na Anitta, com 30 e tantos milhões de seguidores, Felipe Neto com 60 milhões, é ali que eles têm informação. E esse povo mente por uma agenda. Eles mentem por uma agenda. E se não formos nós para desmentir, desmistificar isso e mostrar a verdade, a gente vai continuar como o vilão da história. O papel do agro, o papel dos comunicadores do agro, como você, eu, Enio Fernandes, tantos outros, é justamente mostrar essa realidade que o agro brasileiro é um agro sustentável, o produtor brasileiro é um herói, ele não é um vilão. Se o agro brasileiro parar por 1 ano, o mundo morre, não é o Brasil que morre, não. Ah, não é o agro que carrega o Brasil nas costas, são as indústrias. Beleza, se parar as indústrias, a gente vive 1 ano tranquilo. Vai dificultar? Vai. Para de produzir comida 1 ano. Quanto tempo o povo vai viver? As profissões mais bonitas do mundo. Médico, eu tenho ótimos amigos médicos, é uma profissão extremamente importante. Quantas vezes você vai no médico no ano? Difícil. Quantas vezes você come no dia? 2. Várias. Então, pessoal, a gente tem que parar de colocar quem produz o alimento que a gente come, quem coloca esse alimento na nossa mesa, quem levanta de madrugada e vai dormir de madrugada para conseguir produzir, quem pega um recurso que ele não tem, emprestado num banco, enfia na terra e bate o joelho no chão e ora para chover na hora certa, ventar na hora certa, fazer sol na hora certa, para que ele consiga tirar aquilo, que os políticos não falem, desculpa pessoal, não falem merda para atrapalhar a negociação e que ele consiga vender para pelo menos pagar a dívida dele, que ele pegou emprestado para produzir. Então, assim, o produtor rural, ele é um herói. E a gente tem que encarar isso como uma realidade e sempre que a gente tiver a oportunidade de desmentir esses influenciadores digitais aí, a gente poder fazê-lo. Porque senão a gente vai continuar trabalhando, continuar dando o nosso suor, continuar produzindo, sem reconhecimento nenhum, e na primeira oportunidade eles vão tacar a pedra, vão pedir para cortar recursos e subsídios, vão pedir para tarifar, e esquecem que se o produtor parar por 1 ano, não precisa parar 1 ano não, deixa parar uma safra para ver o que acontece com o Brasil. Excelente, Maxwell Gomes, muito obrigado pela presença aqui com a gente nessa manhã, trazendo informações importantíssimas sobre os mitos e verdades do agronegócio, que renderiam aí mais 3, 4 programas, né? Sem parar. Muito obrigado. Eu agradeço, Léo. Obrigado aos nossos telespectadores aí. E contem sempre comigo quando precisar conversar ou esclarecer alguma coisa sobre o agronegócio.